Fala galera, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Hoje iremos resolver, pessoal, alguns exercícios sobre a soma dos termos na progressão geométrica. E olha lá, eu já te apresento dois, a soma finita e a soma infinita. Conforme eu havia dito nos vídeos anteriores, a soma finita ela tem um fim, como o próprio nome diz. Então, por isso que você vai ver esse n que aparece aqui embaixo e esse n aqui em cima, ou seja, tem um número que você vai somar. Já a infinita, ela não tem n, né? Então, ela só relaciona o primeiro termo e a sua razão, conforme já havíamos conversado. Então, deixa guardado que nessa videoaula nós vamos utilizar essas duas equações. Já logo de cara, pessoal, com o nosso primeiro exercício, ele fala assim, ó. José foi contratado com a proposta de, no primeiro dia, receber 1 centavo de real. No segundo dia, o dobro do dia anterior, e assim sucessivamente. Após 14 dias, o valor total recebido por José foi de... Galera, presta atenção. Primeira coisa que você tem que anotar aí é o seguinte. O primeiro dia que ele vai receber é 1 centavo de real, então ele vai receber 0,01. Já no segundo dia é o dobro, né? Então o que ele recebe é 0,02 e assim por diante, até chegar nesse 14º dia. Como ele quer saber o valor total, galera, isso ele está te dizendo a soma dos termos. Então é uma soma finita. Por que é uma soma finita? Porque ela tem um fim, 14 dias. Logo, iremos utilizar a equação. Sn é igual ao A1 vezes 1 menos a razão elevado a n, né, seu quociente, dividido pelo 1 menos o nosso quociente. Então, sempre que possível, escreva a equação, é muito mais fácil de você memorizar. Ficaremos, então, que a soma dos 14 dias será igual ao primeiro, que é 0,01, vezes 1 menos a razão, que é o dobro, né? Então, está multiplicando a cada termo. 14 seria o meu número de termos, dividido por 1 menos 2. Pessoal, 2 elevado à 14ª, esse que é o grande problema. É só você fazer aí, começa, tá? Eu te dou uma dica, 2 elevado à 10ª é 1024, é um número para você já saber aí e guardar bastante isso daí. Mas eu te garanto que quando você resolver essa equação, que ela é bem simples, não tem nenhuma dificuldade, tá? Você vai chegar nesse valor aqui, ó, R$ 163,83 foi quanto que ele chegou aí ganhando 1 centavo de real no primeiro dia e sempre dobrando, ok? Vamos para o segundo exercício. O segundo exercício ele é bem interessante e ele fala assim, ó, a Secretaria de Saúde de um determinado estado brasileiro necessita enviar 640 estojos de vacina para N regiões distintas. Após avaliar as demandas de cada uma dessas regiões a serem atendidas, estabeleceu-se o seguinte esquema de envio. Para a região 1 serão enviados X estojos. Para a região 2, X estojos também. Para a região 3, 2x. Para a região 4, 4x. E esse padrão se repete nas demais regiões, ou seja, serão enviados tantos estojos a uma região quanto for a soma dos que já foram enviados às regiões anteriores. O valor de x deve ser tal que n é o maior possível e exatamente todos os estojos sejam distribuídos. Nessas condições apresentadas, n vezes x é igual a... Galera, presta atenção aqui que essa parte é bem interessante, tá? Esse exercício ele não é nem um pouco fácil, eu já te adianto. O grande esquema dele está em você sacar o que está acontecendo. Então, olha lá. Primeiro você enviou x. Depois você enviou x, né? Aí você já vai perceber que no terceiro envio, né, que seria para a região 3, você já vai ter 2x, porque é a soma de x com x. Já no quarto envio foi 4x. Eu te garanto que se você pensar aqui comigo, ó, 1x mais 1x mais 2x mais 4x, quanto você vai mandar aqui para o próximo? 8x. E assim vai embora. Quer dizer, pessoal, a gente pode pensar no seguinte, desse termo, né, então vamos pensar aqui, ó, o A1, A2, A3, A4, A5 e vai embora. A partir do meu A2, eu estabeleço uma progressão geométrica. Sempre irá acontecer isso. Ou seja, desse cara para cá, multiplicou por 2, desse cara para cá, multiplicou por 2,
desse cara para cá multiplicou por 2 e assim por diante. Sempre teremos essa multiplicação por 2. Mas esse primeiro termo aqui, que seria esse nosso x, ele não entra nessa progressão geométrica. Quem começa é o x, que está representado aí pelo termo A2. Logo, pessoal, pensa comigo. Se ele é uma PG que vai embora, eu posso falar que isso daqui é uma soma. Então, esse SN meu, eu posso representá-lo através do A1 vezes 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Portanto, pessoal, eu não sei quantos termos terão, mas eu sei do seguinte: essa soma aqui, ela tem que ser finalizada em 640. Só que como eu excluí esse x aqui, pessoal, já logo de cara, eu preciso considerar ele, ó. Só que eu excluí o x, né, nessa PG. Então, eu necessito escrever isso, a região 1, né, que seriam enviados x estojos, eu já estou excluindo ela aí dessa soma. Depois, o resultado vai ser acrescido, né? Com certeza, a gente já tem isso matematicamente feito. Portanto, pessoal, o primeiro termo dessa minha sequência é o x, tá? É esse A2 que eu estou destacando aqui, vezes 1 menos a sua quociente, né? Sua razão vale 2, elevado a n. Não, a gente não tem n termos, nós temos n termos menos 1, porque a gente excluiu o x, tá? Então, aqui realmente seriam n termos, mas como a gente excluiu esse 1, n menos 1, dividido por 1 menos a minha razão vale 2. Eu vou ficar assim, galera. 640 menos x vai ser igual, então, a x, não tenho o que fazer em cima, menos 2, n menos 1, tá? Fecha. Aqui embaixo vai dar menos 1. Eu vou apagar aqui em cima e você já vai resolvendo o exercício aí primeiro que eu, tá? Então, vai dando sequência aí e acertando bonitinho. Por quê? Nós vamos ficar assim, pessoal. Se eu pegar esse menos 1 e multiplicá-lo aqui, ficaremos com menos 640, menos x com menos 1 vai dar mais x, isso vai ser igual a x que multiplica. Então, agora teremos x vezes 1 dá x, menos, vamos distribuir esse x aqui também, né? E aqui vai ficar 2 elevado a n menos 1 vezes x. Ó, x de um lado com x do outro, eu posso cancelar esse carinha aí, concorda comigo? Então, x com x eu vou cancelar. E a gente vai ficar assim, ó, menos 640 vai ser igual a menos 2 elevado a n menos 1 vezes x. Como você tem menos de um lado, menos do outro, a gente pode multiplicar por menos 1 ambos os lados, né? E aí a gente vai ficar com 2 elevado a menos 1 vezes o x. Aí que vem a sacada bem legal desse exercício. Se eu passar o x dividindo, né, pegar esse x e mandar ele para lá dividindo, olha como é que vai ficar. Vai ficar assim, galera, 2 elevado a n menos 1 é igual a 640 dividido por x. E aqui que vem a parte mais interessante do nosso exercício. Por quê? Se eu fatorar esse 640, então começar por lá, né, 640 por 2 e etc., eu vou obter o seguinte resultado. Esse 640, ele vai ser exatamente igual a 2 elevado à sétima vezes, 5, tá? Da fatoração, dividido por x. E aí que vem um cara bem interessante, porque é o seguinte, pessoal, o valor de x deve ser tal que n é o maior possível. Bom, se eu estou aqui nessa situação, eu vou pensar exatamente no que ele acabou de falar, que é o maior possível. Se eu for resolver essa equação, para qualquer valor desse x aqui vai me dar problema, certo? Mas, se eu pensar em cancelar esse x com esse 5, eu vou obter o maior valor possível para o n. Por que eu vou obter o maior valor possível? Porque pensa comigo, ó, esse n aqui, ele tem esse 2 na base e um 2 aqui está na base. Quer dizer, se esse x valer 5, eu vou poder cancelar isso e olha lá o que fica. 2 elevado a n menos 1 é igual a 2 elevado à sétima. Então, eu posso fazer isso. Logo, a conclusão que eu vou obter aqui é de que esse x com certeza vai valer 5.
Se o x vale 5, acontece o que eu disse para vocês, esse cara com esse cara some. Então eu vou continuar o exercício aqui em cima e perceba a mágica que vai acontecer agora. Ó. Então a gente vai ficar assim, com 2 elevado a n menos 1 é igual a 2 elevado a sétima. Lembrando que o x está valendo 5. Como eles estão na mesma base, eu posso concluir então que o n menos 1 é igual a 7, passando o menos 1 para o outro lado, 7 mais 1, o n é igual a 8. Logo, pessoal, se eu tenho que o n vale 8, o x vale 5, o que ele está me pedindo aí no exercício, que é fazer n vezes x, vai ser igual a 8 vezes 5, isso daqui vai me resultar em 40, é a resposta do meu exercício de número 2. Um exercício um pouco mais elaborado aí, né, galera? Um pouquinho mais difícil. Agora, esse terceiro, ele é bem inteligente e é muito legal de ser feito. Principalmente que agora está na moda essa parte de investimento. Então, ele fala assim, ó. Desejo ter para minha aposentadoria R$1 milhão, 10 a sexta, tá, gente? 1 milhão. Para isso, eu faço uma aplicação financeira que rende 1% de juros ao mês, já descontados os impostos de renda e as taxas bancárias recorrentes. Se desejo me aposentar após 30 anos com aplicações mensais fixas e ininterruptas nesse intervalo, o valor aproximado em reais que devo disponibilizar todo mês é... E ele te dá uma dica, que na verdade não é um dado, né? É uma dica. 1,01 elevado a 361, aproximadamente 36. Galera, a primeira coisa que eu vou considerar, 30 anos, se eu for considerar que nós vamos ter aí, então, né, nesses 30 anos, e ele está falando que é ao mês, pensa comigo, eu tenho 12 meses, portanto, eu terei 360 meses nesses 30 anos, ok? Aí vem a coisa interessante. Por quê? Porque quando a gente fala de juros, tá, principalmente de banco e de investimento, a gente está falando dos juros compostos. E os juros compostos ele é definido assim, ó, montante é o capital 1 mais o imposto elevado ao tempo. Então, o que quer dizer isso daí? O capital que você aplica, tá, com os juros, né, com a taxa de juros que você tem ao longo de um determinado tempo, rende um montante, que é o dinheiro que acumula nesse tempo todo. Só que não é bem assim, né? Porque no banco, a primeira coisa que você faz, né, ou seja, o primeiro mês que você vai investir um capital C. Tá? Você vai colocar uma determinada quantia. E aí que vai começar a mágica dos juros compostos. Por quê? Já no seu segundo mês, né, que nós temos aí, você vai ter o seu capital C, só que agora tem multiplicado esse 1 mais esse 1%, pessoal, é 0,01, tá? Então, 0,01 elevado a 1, que seria já referente ao mês. Logo, nesse seu segundo mês, você vai ter assim, ó, C vezes 1,01 elevado à primeira, tá? Então, deixa destacado aqui no primeiro mês era C, no segundo mês é C vezes 1,01 elevado à primeira. Já no seu terceiro mês, o que você vai ter? Você vai ter o capital, só que agora é 1,01 elevado ao quadrado, por causa desse rendimento acumulado. No quarto mês, a mesma coisa, C vezes 1,01 elevado à terceira. No quinto mês, C vezes 1,01 elevado à quarta. E assim vai indo embora isso daqui. Quer dizer, o que o banco vai fazer não é nada mais, nada menos do que uma soma da sua PG finita. Tá? Então, é basicamente isso que você vai fazer. Tá? Não tem segredo nenhum. Só que você não pode se esquecer do seguinte, que na verdade o que vai acontecer é que como você investe esse primeiro mês, aqui embaixo, pessoal, tem que ser 360, com já o primeiro 361. Então você vai somar 361 meses para obter isso, porque o primeiro mês que você investe é o capital. Logo, pessoal, eu vou apagar aqui para a gente continuar essa equaçãozinha bem linda e maravilhosa, né? Ficaremos assim, então, ó, a soma, então, desses 361 é igual a 1 vezes 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Ficaremos assim, então, pessoal, essa soma tem que render quanto? Essa soma aqui tem que me render exatamente o que eu espero, que são esse 10 elevado à sexta.
Então, vai ficar 10 elevado à sexta, né? Tem que render 1 milhão. O primeiro termo é o capital, vezes 1 menos o que, pessoal? É o quanto que ele vai indo, é 1,01, certo? Então, elevado a 361, vou fechar aqui, sobre 1 menos, aí que é uma coisa legal. Porque, na verdade, o que a gente está multiplicando aí é 1,01. Então, todo mês é 1,01, tá? Lembrando que esse 361 é decorrente ao seu primeiro mês, CC. A partir do segundo que a gente começa a rodar essa progressão. Então, os bancos utilizam essa equação como cálculo base aí para as aplicações, ok? Então, ficaremos com 10 a sexta é igual a C vezes, aqui em cima, eu já vou substituir, ó, isso daqui, 1,01 elevado a 361, ele falou aqui no meu dado, ó, isso dá aproximadamente 36, então vai ficar 1 menos 36 sobre 1 menos, opa, já vou fazer aqui então, né? 1 menos 1,01, isso daqui vai dar menos 0,01, tá? E aí a gente vai ficar assim, ó, eu vou multiplicar então esse cara com esse, ficaremos com menos 0,01 vezes 10 elevado à sexta é igual a C vezes menos 35. Ó, menos de um lado com menos de um outro, tá? Numa multiplicação, eu já posso cancelar isso, né? Multiplicando por menos 1. Logo, esse meu C vai ficar o seguinte, pessoal. Vai ficar 0,01 vezes 10 à sexta, né? Milhão, dividido por 35. Eu te garanto que se você calcular isso daqui, você vai chegar num resultado de aproximadamente 286. Então, resultará em 286. Quer dizer, se você começar com 286 reais, né, e colocando sempre 286 nessa aplicação de aposentadoria aí do banco, você vai ter 1 milhão daqui a 30 anos. Viu a mágica aí dos juros compostos? O exercício 4, bem mais tranquilo, bem mais suave, ele fala assim, ó. Durante os 7 dias destinados às inscrições de um concurso, o número de candidatos cresceu em progressão geométrica, do primeiro ao 7º dia. Sabendo que no primeiro dia se inscreveram 2 candidatos, e no 7º, 1.458, então vai rodar até 1.458, certo? Esses foram os números inscritos, né? Concluímos que o total de candidatos inscritos para o referido concurso é, gente, soma finita. Ele quer saber o total, né? Juntando todos os dias. O que eu vou aplicar? SN é igual ao A1 vezes 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Logo, então, a soma então, desses 7 dias vai ser, o primeiro dia foi 2, 1 menos. Aí que tá. Qual que é a minha razão? Para eu calcular essa razão, pessoal, vem comigo aqui na esquerda. Ó. Eu vou calcular qual que é o 7º termo. Então, o meu 7º termo, ele não é 1.458? Sim, só que ele pode ser escrito como sendo o A1 vezes Q elevado à sexta. Logo, o meu 7º termo, 1.458, será igual ao A1, que vale 2, vezes o Q elevado à sexta. Se eu pegar esse 2, então, e dividir, tá, galera? Eu vou obter exatamente isso, ó, que a sexta é igual a 729. E eu te garanto que esse 729 é exatamente fatorado em 3 a sexta. Portanto, 6 com 6 de expoente, nós vamos concluir que o meu quociente ou a minha razão vale 3. Quer dizer, é uma progressão geométrica de multiplicidade 3. Portanto, venho aqui, coloco 3 elevado à sétima, fecho, escrevo 1 menos 3. Ok, galera? Vou apagar aqui embaixo para você não confundir. Já deve ter tirado um print anotado aí. Se não, volta ao vídeo. E aí, galera, a gente vai ficar assim para finalizar o exercício, né? O 7º termo ele vai ser igual. Bom, esse 3 à sétima, você pode fazer aí. 3 vezes 3 vezes 3, menos 1, né? Vai ficar um resultado negativo. Embaixo, como a gente tem, ó, 1 menos 3 dá menos 2. Com o de cima vai cancelar o 2 com 2, o sinal vai cortar, e aí você vai obter como resposta 2.186. Esse é o valor do
da soma dos 7 primeiros dias, quer dizer, 2.186 candidatos inscritos. E para a gente finalizar, pessoal, essa quinta questão da FGV, ela caiu aí no vestibular 2013, né? Uma questão muito interessante e muito inteligente. Ela fala assim, ó: um sábio da antiguidade propôs o seguinte problema aos seus discípulos. Uma rã parte da borda de uma lagoa circular de 7,5 metros de raio e se movimenta saltando em linha reta até o centro. Cada salto ela avança metade do que avançou no salto anterior. No primeiro salto, avança 4 metros, enquanto os saltos chega ao centro. Então, vamos lá. Um exercício bem tranquilo, bem fácil e bem sossegado, não tem erro nenhum. Se eu for imaginar, então, essa lagoa, pessoal, deixa eu colocar aqui, ó, letra A, tá? Vamos resolver ela. Se eu for imaginar essa lagoa, eu sei que o raio dela, né? Então, como está dizendo aí no exercício, tá? Esse raio, ele tem 7,5 metros. Legal. Em cada salto, ela avança metade do que avançou no salto anterior, sendo que o primeiro dela é de 4 metros. Quer dizer, o segundo salto dela, né? Então, deixa eu anotar aqui, ó. Esse seria o meu primeiro salto. O segundo salto é metade, não é? Então, 4 vezes a metade, né? Vai ter 2 metros. Vezes a metade, 1 metro. Vezes a metade, 0,5 metros. E aí a gente já para. Porque, ó, 4 mais 2 dá 6, 6 mais 1, 7, 7 mais 0,5, chegamos aí. Então, ela precisa de 4 saltos para chegar até o centro, partindo desse pontinho aqui e ela chegando até lá, tá? Resposta, 4 saltos, uma análise aí, simplesmente batendo o olho no exercício. Aí na letra B ele fala assim: o mesmo sábio faz a seguinte afirmação em relação à situação do item A. Se o primeiro salto da rã é de 3 metros, ela não chega ao centro. Justifique a afirmação. Pessoal, pensa então comigo. Agora vamos fazer a letra B. Eu vou manter aqui a circunferência, tá? Não vou apagar lá não. Então aqui nessa nossa letra B, ele fala assim, ó. Se ele partir de 3 metros e sempre ir por metade, 3 metros é o primeiro salto, depois quanto que ele vai ter aí, né? Bom, a metade vai ser 3 sobre 2. A metade, galera, quanto que vai ser o próximo aí? Então, vai ser 3 quartos. A metade, 3 oitavos. E cada vez esse número vai ficando menor. Eu te garanto que isso daqui, pessoal, vai começar a ficar assim, ó, 0,000, ou seja, isso daqui me garante que é uma progressão geométrica com uma soma infinita. Por que é uma soma infinita? Porque o resultado vai ficando muito pequeno, né? Próximo de zero. E como a sua razão está entre menos 1 e 1, tá? Que no caso é o nosso meio, a gente garante a soma infinita. Portanto, para provar, a gente pode escrever que a soma é o A1 sobre 1 menos Q. Logo, essa soma vai ser igual ao primeiro termo, que é 3, 1 menos a metade, né? 0,5, ou seja, 1 sobre 2. Se eu realizar o MMC ali embaixo, eu vou ficar assim, ó, 1 sobre 2 aqui, em cima 3. Realizando o famoso extremos com os meios, né? Nós vamos obter, então, que essa soma vai me dar 6 metros. Quer dizer, ele não chega, porque o raio é de 7,5. E como se você somar todos os saltos dela e cada vez vai ficando menorzinho a distância, o máximo que ela consegue chegar, né? Então, o máximo que ela consegue chegar é de 6 metros. Portanto, o sábio tem razão. E com isso, pessoal, a gente finaliza a nossa questão de número 5 e a aula de hoje. Grande abraço e até a próxima.